Galera, uma bomba na gestão do atual prefeito Alexandre Colares. Uma bomba que, na verdade, é uma notícia boa para um grupo de pessoas, mas uma péssima notícia para o outro grupo. O grupo que está feliz e que está assim, ó. O Tafarel, partiu, bateu, acabou! Igual foi na Copa do Mundo, são os concursados de 2016. O concurso 2016 teve agora uma decisão definitiva do desembargador do TJ Maranhão. E essa decisão não tem como mais, dado a sua forma, né? Não tem mais como derrubar. Cabe recurso, mas não tem como mudar. Dificilmente conseguiram mudar essa decisão. Então os concursados já comemoram, certo? E a gente vai falar sobre isso hoje aqui, tá? Então, depois da vinheta, a gente vai direto ao ponto. Muito bem, galera. Concurso 2016 até que enfim foi decidido pelo TJ Maranhão que o concurso não teve irregularidades, é válido e com a decisão de agora, todas as sentenças, as ordens de cumprimento, as ordenanças para cumprir, para chamar os concursados e nomeá-los e colocar o povo para trabalhar, têm que ser cumpridas agora. O prefeito não tem mais saída, tá? E assim, quem vai ficar triste com isso, infelizmente, o que não é a nossa alegria, são os contratados que terão que deixar os cargos para que os concursados assumam, né? O município tem 30 dias para recorrer da decisão do TJ, só que em decisões como essa, né, que foi derrubada completamente, os argumentos, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, é difícil, muito difícil, é quase que impossível derrubar essa decisão, tá? Então o município já deve estar se organizando, acredito eu, para proceder aí à nomeação dos concursados. Muito bem, eu vou ler aqui alguns trechos da decisão, mas antes de ler, tá? O concurso 2016 é o concurso 01 de 2016, que foi realizado na época da gestão do ex-prefeito Valber Furtado e que o Ministério Público alegou que havia irregularidades, que não houve licitação, né? E uma série de problemas que, desde a primeira decisão da doutora Ivna aqui em Pindaré, foi decidido que não havia irregularidade, só que o município me parece que recorreu, né? Eu não entendi bem o que aconteceu nesse meio termo, tá? Até porque eu deixei de acompanhar o processo, mas sei da decisão de agora, né? Sei que o município estava com um grupo de alegações, né? Ainda de irregularidades, de prova nova, e que aqui nos autos do processo, eu vou ler uns trechos da decisão, os trechos mais importantes, tá? Tudo isso foi derrubado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, certo? Vamos lá. Após o desembargador fazer toda a reconstituição, né, do processo, de todos os passos tomados, as alegações, os argumentos, as provas, etc e tal, aí ele finaliza aqui dizendo assim: era o que cabia relatar. Conforme já relatado, na presente ação rescisória busca o autor a desconstituição da decisão monocrática proferida pelo desembargador Jaime Araújo, cujo trânsito em julgados se deu em 9 de fevereiro de 2021. Já transita em julgado. Então, o que acontece? O município tentava alterar, mudar a decisão que já transita em julgado. É possível isso? É possível em casos excepcionais, como a gente vai ver aqui daqui para frente. Então, o município tentava isso. Então, o prefeito Alexandre Colares, a gestão Alexandre Colares, tentou, então, reverter a decisão monocrática de nomear os concursados. E de lá para cá vem rolando esse processo e agora sai a decisão, que inclusive foi dia 13 agora de dezembro de 2022, que a decisão saiu para nomear os concursados, né? E derrubando as alegações do município. Vamos lá, seguindo aqui o texto.
Sem mais delongas, o documento do TCE não configura prova nova, quer dizer, o município alegava um documento do TCE que indicava alguma irregularidade, né? Porquanto emitido após a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e não existente à época do julgamento da demanda objeto da rescisória. Quer dizer, uma decisão lá, um parecer do TCE foi apresentado pelo município tentando reverter a decisão monocrática que já transitava em julgado do desembargador Jaime. E o que acontece? O desembargador que julgou agora, ele não entendeu como prova nova. Por quê? Foi uma prova que apareceu depois já do trânsito em julgado. A prova não existia antes e que teria deixado de ser observado, não foi isso, tá? E nem foi uma prova que foi constituída na época, uma prova que apareceu depois do trânsito em julgado, portanto, para o desembargador não tem validade. Muito bem. Na hipótese dos autos, ele continua. A decisão rescindenda não examinou os dispositivos legais que a parte afirma terem sido violados. Quer dizer, o município, né, agora na gestão Alexandre Colares, alegava nessa ação rescisória de que haviam sido violados princípios legais, né, legislações, etc. e tal. Princípios, dispositivos legais, leis teriam sido violadas, mas e aqui o desembargador afirma que não foram violados, né? E também a decisão lá monocrática do primeiro desembargador, primeira decisão, não analisou essa questão. Ele segue. É o que o autor sustentou, violação ao artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando que o município não tem orçamento para nomear as pessoas aprovadas relativas ao número de cargos públicos criados lá no concurso de Valber, né? 652 vagas. Sendo que o concurso público não poderia ter sido realizado, pois teria havido extrapolação ao limite prudencial de gastos com pessoal e a ausência de prévio estudo de impacto financeiro. O município alegava isso também, né? Que não havia sido feito estudo de impacto para atender, para poder contratar, né, como concursado esses 652 vagas e preencher com concursados. E nem o estudo de impacto financeiro teria sido feito. O que o desembargador está dizendo aqui, apreciando as provas anexadas aos autos, restou muito claro que não houve análise da norma dita violada, pois a decisão rescindenda analisou o artigo 37 da Constituição Federal e os artigos 24, inciso 13 e 26, ambos da Lei de Licitações, que é a Lei 8.666 de 93, detendo-se tão somente a questão referente à dispensa de licitação. Quer dizer, somente isso que a decisão julgou. Ela não tratou ali se havia alguma violação dessas leis que eu acabei de citar, tanto da Constituição quanto da Lei de Licitações. Então ele disse que a decisão monocrática do desembargador Jaime, não foi isso que ela tratou. Ela tratou apenas da dispensa de licitação. E o município alegou esse outro ponto em relação a ter alguma possível violação de leis, né? E que ele disse que não, isso não foi tratado. Por outro lado, também não vislumbrei, continua ele, a hipótese referida do inciso 7 do artigo 966 do Código de Processo Penal, quer dizer, a existência de prova nova, como eu li aqui antes, inclusive, né? Se a prova lá, o documento do TCE apareceu depois, inclusive, da decisão transitada em julgado, não foi considerada e nem poderia ser considerada uma prova nova, né? Como diz aqui, como julga o desembargador. Com efeito, o termo prova nova refere-se àquela anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. No caso em apreço, nesse caso aqui, a prova juntada pelo autor foi produzida após o trânsito em julgado, pois este se deu em 9 de fevereiro de 2021. E a denúncia anônima em face do concurso público, esse de 2016, junto ao TCE do Maranhão, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ocorreu no dia 31 de março de 2021. Quer dizer,
Ele não está considerando como prova nova porque em fevereiro já transitava em julgado a decisão e foi apresentada uma prova nova, supostamente nova, em março de 2021. Fevereiro, trânsito em julgado. Março, prova nova, suposta prova nova, o que então não foi considerado porque foi apresentada depois de fevereiro, foi depois do trânsito em julgado. Ele continua. Além disso, não restou evidenciada manifesta violação à norma jurídica. Quer dizer, não teve nenhuma evidência que foi violada a norma jurídica, as leis, a Constituição, tendo em vista que a parte autora não logrou demonstrar que a decisão rescindenda foi proferida com base na interpretação desarrazoada ao texto normativo, quer dizer, por fora da lei, sem amparo da lei, sem respeitar a lei, ou interpretação incoerente com o ordenamento jurídico. Quer dizer, não aconteceu isso, nenhuma incoerência e nenhuma violação, que é o que, como julga aqui o desembargador. Aí ele finaliza a decisão dele. Por fim, entendo que é o direito subjetivo dos candidatos aprovados no concurso público deve ser resguardado, devendo o município que alega a extrapolação do limite de gastos eliminar esse obstáculo aí e ajustar suas contas, não podendo implicar na violação aos direitos daqueles que foram aprovados no certame. Diante do exposto, revogo a decisão liminar e julgo improcedente o pedido rescisório, que é o que o município pedia, né? Aí ele continua, para finalizar. Condeno ainda o município de Pindaré-Mirim, preste bem atenção, ao pagamento de honorários advocatícios na presente rescisória, os quais arbitram em R$3.000 nos termos do regimento, certo no artigo 85 do CPC. Muito bem, então, o desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf que decidiu, e agora o prefeito não tem saída, ele vai ter que chamar os concursados, tem a opção de daqui a 30 dias entrar com recurso, mas é praticamente impossível reverter essa decisão, portanto, concursados comemorem, os concursados serão nomeados em Pindaré-Mirim. Demorou um pouquinho, mas serão nomeados. Vocês estão de parabéns e eu com muita alegria dou essa notícia a vocês, tá? Não desprezando o outro lado, não é? Que são as pessoas que ficarão sem emprego, os contratados. Infelizmente, que bom seria que pudesse deixar todo mundo trabalhando, mas infelizmente é a lei. Os concursados deverão assumir seus cargos, as suas posições no município e trabalhar e assim levar o município a continuar atendendo a população com serviço público. Então, gente, essa foi a decisão. Eu vou deixar aqui uma cópia, tá bom? Uma cópia, um link para você acessar toda a decisão e ler com calma, tranquilidade, conhecer todos os argumentos ali. Eu li só alguns trechos aqui, tá bom? Então, gente, olha, valeu até aqui. Inscreva-se no canal quem não é inscrito ainda. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe para que o YouTube entenda que o nosso canal tem feito um trabalho relevante, importante, que tem ajudado de alguma maneira você que assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Então, pessoal, até a próxima e concursados, ó, parabéns para vocês!